Olá pessoal, professor Rony aqui com vocês para mais uma videoaula do canal Matemática Automática. Hoje falaremos sobre código binário, também conhecido como linguagem de máquina, e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho, dê o seu like, porque assim você nos incentiva a estar produzindo novos conteúdos. E como referência bibliográfica para a nossa videoaula de hoje, temos o livro Lógica Computacional, disponível para venda em vários sites como Magazine Luiza, Amazon, Clube de Autores. Eu deixarei os links de compra disponíveis aí embaixo na descrição. Esse livro contém várias aulas relacionadas a esse tema, com exercícios propostos. Primeiramente, vamos então ao conceito. Código binário ou linguagem de máquina é a forma como os dados são armazenados e processados por dispositivos eletrônicos como computadores, notebooks, netbooks, tablets, telefones e assim por diante. Como exemplo, a gente pode levar em consideração que todo caractere que a gente utiliza no dispositivo eletrônico, ele possui um código decimal. A letra A tem o código decimal 65, B tem o código decimal 66, C 67, D 68, etc. Lembrando que aqui eu estou falando de caracteres maiúsculos. Se fosse o A minúsculo, por exemplo, já seria um outro código decimal, o 97. Então nós temos uma tabela chamada tabela ASCII, que é um padrão universal de codificação, e dentro dessa tabela, cada caractere tem a sua codificação decimal, octal, hexadecimal, e essa codificação decimal ela pode ser utilizada para a gente obter outros códigos. No caso da aula de hoje, utilizaremos essa codificação decimal para obter o código binário. Ele pode ser obtido de duas formas: pegando números decimais e dividindo por 2 sucessivas vezes até chegar na sequência binária desejada, mas na aula de hoje nós utilizaremos uma segunda forma, que é a tabela de conversão, que é mais didática e funciona muito bem para valores pequenos. Então nós temos aqui o exemplo da letra A maiúscula, cujo código decimal é 65. Se eu quiser converter esse 65 para binário, basta observar nessa tabela, na parte superior, os números que estão colocados ali em cima. Então, se eu pegar aqui o 64 e somar com 1, eu tenho 65, que é o código decimal da letra A. Então, debaixo do 64, eu vou colocar 1, e debaixo do 1, eu também vou preencher com 1. Os demais quadrinhos eu posso preencher com 0. E com isso eu tenho o código binário da letra A. Então seria, no caso, dessa forma que a letra A ficaria armazenada na memória do computador. Posso fazer a mesma coisa para os demais caracteres. O B, por exemplo, B maiúsculo, tem o código decimal 66. Então, nesse caso, se eu pegar o 64, que está na parte superior da tabela, e somar com 2, eu vou ter 66. Então basta preencher com 1 debaixo desses respectivos valores e o resto eu preencho com 0. Com isso eu tenho aqui o código binário da letra B. Vou centralizar todo esse conteúdo para melhorar a nossa visualização aqui. Podemos fazer a mesma coisa para a letra C maiúscula, cujo código decimal é 67. Se eu pegar 64, que está aqui na parte superior da tabela, e somar com 2 mais 1, eu tenho 67. Então basta colocar aqui 1 debaixo do 64, 1 debaixo do 2, 1 debaixo do 1. A regra é essa. Os lugares que somando derem o número que eu estou procurando, eu coloco 1 embaixo, e o resto eu preencho com 0. Com isso eu tenho o código binário do caractere C, da letra C, cujo código decimal é 67. E para a gente finalizar aqui, vamos a um último exemplo da letra D, cujo código decimal é 68. Então, se eu pegar 64 aqui na parte superior da tabela, só observar lá, e somar com 4, eu terei 68. Então, nesses lugares eu vou colocar 1.
e o resto eu vou preencher com 0. E temos aqui o código binário da letra D. Usando a tabela de conversão, fica bem fácil descobrir qual o código binário de cada caractere. A gente pode fazer essa experiência aí com todos os caracteres, lembrando que segue uma lógica crescente, né? Se o D é 68, o E já vai ser 69, e vamos seguindo essa lógica aí. Dá para montar código binário do alfabeto todinho. E agora que nós já aprendemos como fazer a conversão, vamos a alguns termos técnicos. Nessa tabela, cada 0 e cada 1 que aparece aqui recebe o nome de bit, que significa dígito binário. Então, cada 0 e cada 1, isoladamente, é um bit, é um dígito binário. Se nós pegarmos aqui um conjunto de 8 zeros, né, e 1, pegando aqui esses 8 quadradinhos, nós temos um outro termo, que é o byte, que significa termo binário. E com isso a gente já pode fazer essa diferenciação básica de dois elementos importantíssimos dentro da computação, que é o byte e o bit. Podemos observar aqui que nessa tabela nós temos 4 bytes, porque cada linha dessa tem um conjunto de 8 bits, e nós temos 4 linhas, então temos 4 bytes. Se quiséssemos saber quantos bits nós temos nessa tabela, teríamos aí que multiplicar, no caso, 4 por 8 para chegar ao resultado. Para concluir a aula de hoje, vou deixar para vocês algumas atividades propostas. Quem conseguir resolver pode deixar respondido aí nos comentários logo abaixo. A primeira atividade, então, qual o código binário da letra H maiúscula? Segunda atividade, qual o maior número que pode ser armazenado em 1 byte de memória? Terceira, o código binário representado por aquela sequência de 8 número 1 corresponde a qual número decimal? Então aqui é um processo inverso, a gente tem o código binário e queremos encontrar o código decimal equivalente a essa sequência aqui. E a última questão, 8 bytes equivalem a quantos bits? Eu gostaria de lembrar que temos material de apoio para essa videoaula no site rmfaz.com. E com isso finalizamos a nossa aula. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, isso incentiva muito o nosso trabalho. Um abraço a todos e até a próxima.